Essa manhã eu queria vir aqui à frente sem os meus apontamentos, mas eu não sou como o nosso pastor, eu preciso dele, senão eu não vou conseguir falar convosco. Nós somos pessoas individuais, temos características próprias, é assim. E a verdade é que ainda na sexta-feira tivemos um belíssimo encontro de homens e quando estivemos lá, nós tivemos alguns que comeram coelho, outros que já ficaram assim. Mas a verdade é que todos nós comemos, bebemos e depois fomos ficando. Permanecemos naquele lugar por algum tempo. Teve um que até disse, tenho ali colchões na carrinha, se for preciso a gente passa cá à noite. É bom. Quando o povo de Deus reúne-se, geralmente tem um bocado disso. Seja o pão espiritual ou o pão material. Nós comemos, bebemos e permanecemos. E o texto que eu gostava de vos falar essa manhã tem um bocado a ver com isso. Comer, beber e permanecer. Eu sei que nós já andamos a estudar o livro de João, mas eu ainda quero vos falar um bocadinho sobre esse livro. E vai ser apenas um versículo do maior capítulo que João tem. João capítulo 6, versículo 56. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 56. Diz assim na minha tradução, e eu vou pedir para que os irmãos não fechem as vossas Bíblias, porque a gente ainda deve olhar para alguns versículos aí no meio, tá bem? Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos orar. Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez. Senhor, eu não sou nada, senão um instrumento em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra lida seja explanada, ó Pai, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, nós assim o oramos. Amém. É um versículo interessante, que é preciso ter algum contexto para o percebermos melhor. A verdade é que vamos ter que voltar mesmo lá atrás, no princípio desse grande capítulo. Jesus andava pelos lugares, de aldeia em aldeia, de vila em vila, pregando a palavra do Senhor, mas fazendo sinais miraculosos. É isso que diz lá no princípio. Lá no versículo 2, nós vamos ver que uma grande multidão seguia a Jesus. Jesus ia e a multidão ia com ele. Se formos ao versículo 10, nós vamos nos aperceber que essa multidão tinha cerca de 5.000 homens. Naquela altura não se contavam mulheres e crianças. Ainda não haviam, se calhar, os direitos, não sei. Mas não se contavam. Era uma multidão muito grande. E, meus queridos, ao olhar para essa multidão, a seguir ao Senhor Jesus, eu gostava de atentar a um pequeno pormenor do versículo 2. Por que essa multidão seguia Jesus? Os irmãos conseguem ver nos vossos textos? Versículo 2 de João capítulo 6. Por que a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais que ele operava nos doentes. Reparem, essa multidão não seguia a Jesus porque o reconhecia como Deus. Ela não seguia a Jesus porque sabia aquilo que Jesus podia fazer por eles. Não. Eles viram alguma coisa e disseram, epá, eu tenho que seguir esse homem, eu tenho que ver o que ele vai fazer. Se calhar seguiam a Jesus por mera curiosidade. Eles viam os sinais e seguiam a Jesus. E permitam-me já começar por vos colocar uma questão. Por que nós seguimos a Cristo? Sim, hoje é domingo, vou para a igreja, já dizia a música. Cá estamos nós, domingo, na casa do Senhor. Por quê? O que nos traz aqui? Se calhar,
Os portugueses gostam mais disso do que nós, os brasileiros. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, ou seja, os meus pais me ensinaram e cá estou. É assim, faz parte da minha agenda. Eu venho à igreja porque já estou habituado. Outros, se calhar, vêm porque já viram algo que Deus fez na vida de outras pessoas, assim como essa multidão. E vem cá também. Mas isso não chega. Não pode ser esse o motivo que nos faz vir e seguir a Jesus. A verdade é que uma mera curiosidade ou um mero hábito não pode ser o motivo que nos traz. Meus queridos, é interessante. Aquela multidão seguia Jesus e até ouvia o que ele tinha a dizer. Eles estavam ali. Nesse trecho, o Senhor Jesus os ensina tantas coisas e eles estão ali a ouvir. E a verdade é que Jesus, quando vê aquela multidão, e permitam-me usar o texto paralelo, que é o texto de Marcos, diz que quando ele levanta os olhos e olha para aquela multidão, ele os vê perdidos, como ovelhas sem pastor. Move-se de íntima compaixão e os começa a ensinar. E aqui vai um desafio para nós essa manhã. Independente do motivo que o tenha trago a esse lugar, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Vamos abrir os nossos corações. Vamos despir-nos do preconceito para ouvir e entender aquilo que a palavra de Jesus quer nos trazer essa manhã. Porque a verdade é que Jesus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, aquelas nossas preocupações que quando chegamos aqui, vamos pensando no que eu tenho a fazer, no que falta preparar, a semana que vai começar, os exames médicos, Jesus o sabe. Esse momento é o momento para adorar ao Senhor, é o momento para ouvir a sua palavra. E deixem que Ele se preocupe com isso. Ele sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E Ele vê as nossas necessidades. Foi assim nesse mesmo texto que nós vimos. A verdade é que no início desse capítulo, se observarmos dos versículos 5 a 13, a multidão tem fome, porque anda a ouvir a sua palavra com o passar do tempo, e Jesus faz uma belíssima multiplicação de pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho interessante o pormenor do texto. Não eram peixes, eram peixinhos. E Ele alimenta mais de 5.000. Meus queridos, não andemos preocupados nesse lugar. Quando nós entramos aqui é para adorar ao Senhor e deixe que Ele se preocupe conosco. Deixe que Ele trate das nossas preocupações. A verdade é que, ainda discorrendo o contexto para chegarmos ao texto que nós queremos falar, aquela multidão fica tão admirada quando Jesus responde às suas necessidades que querem proclamá-lo rei. Vocês podem ver isso no versículo 15. Aquela multidão fica tão satisfeita, mas tão satisfeita que eles querem proclamar Jesus o seu rei. Jesus retira-se dali, vai para orar, e aquela multidão vai pensando em como iria fazer isso. Mas sabem porquê? Porque tinham as suas barriguinhas satisfeitas. Eles pensaram, esse Jesus pode mesmo prover as minhas necessidades. Então eu vou continuar a segui-lo. Ele vai ser o meu rei. E se calhar nós, por vezes, também agimos um bocado assim. Nós pensamos em seguir a Jesus por aquilo que Ele faz. O texto vai discorrendo, meus queridos, e eu quero mesmo chegar aonde é o cerne. E a verdade é que Jesus entra no barco, aliás, os discípulos entram no barco, vão para outra margem, Jesus vai a caminhar sobre as águas, porque para ele era só um passeio no meio da tempestade, assusta os discípulos, Pedro grita feito uma menininha, foi lindo. Mas a verdade é que quando eles estão do outro lado, aquela mesma multidão acorda, olha e diz, onde está Jesus? Eles vão atrás do Senhor Jesus para o outro lado. E versículo 24 é onde eu já estou. A multidão chega lá
em busca de Jesus. Por quê? O versículo 26 vai nos dizer. Alguém pode ler? João 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Recebem? No princípio era uma curiosidade. Agora a multidão continua a seguir a Jesus e ele diz: não é mais pelos sinais, é porque vocês estão de barriguinha cheia. Vocês vieram porque vocês comeram e se calhar, olha, se ele já fez, ele vai fazer de novo, então eu vou continuar. Aquela multidão seguia Jesus pelo que Jesus podia fazer e não pelo que Jesus é. E a minha segunda pergunta para nós essa manhã é: reconhecemos quem Jesus é? Nós sabemos quem de facto é Jesus? Ou pensamos que Ele é aquele que pode prover o pão? Meus queridos, Jesus pode prover o pão, mas mais do que isso, Ele é o pão da vida. E é mesmo isso que Ele vai declarar nesse texto a seguir. Lá, pelo versículo 48, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. É uma afirmativa tão grande do Senhor Jesus. Ele diz no versículo 51 ainda que eu sou o pão que desceu dos céus, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que darei pelo mundo. Eu bem vos podia falar sobre pão e sangue, mas me parece que a gente daqui a nada vai falar sobre isso. Eu não vou estar a entrar por aí. A verdade é que o Senhor Jesus chega exatamente agora nesse ponto do versículo que nós lemos, o versículo 56. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabem do que eu estou a falar, não sabem? Não é a ceia. Não. Não é a ceia. O Senhor Jesus está a ir muito mais além. Ele está a dizer: quem vive a minha vida. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Comer da carne e beber do sangue é partilhar da vida de Cristo, da sua dor, do seu sofrimento. É viver a vida permanecendo nele. Meus queridos, para muitos, viver a vida de Cristo, comer o seu pão, beber o seu sangue, foi ser degolado, crucificado, apedrejado. Alguns foram tocha humana nos jardins de Nero. Outros foram lançados a leões. Outros ainda hoje, no nosso tempo, morrem nos países onde a igreja é perseguida. Graças a Deus, e permitam-me a expressão, graças a Deus, nós não vivemos isso. Portugal é um país livre. Nós podemos estar aqui de portas abertas a cultuar ao nosso Deus, mesmo em tempos de pandemia. Mas ainda assim, Deus nos desafia a comer o seu pão, a beber o seu sangue. E sabem como? Reconhecendo que eu sou um cristão, aonde quer que eu vá. Assumindo-me como crente no meu ambiente de trabalho. Assumindo-me como crente na forma como eu vou gerir os meus negócios. Reconhecendo que Cristo vive em mim na forma como eu ensino os meus filhos. Reconhecendo que Cristo vive em mim e Ele permanece em mim na maneira como eu vou seguindo os valores que eu vou ensinando e que eu vou vivendo. O tempo vai passando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, se Cristo vive em mim, a verdade é que eu preciso abrir mão de tudo e dedicar-me a Ele. E com isso eu não estou a vos dizer abandonem os vossos trabalhos. Não. É façam tudo
para a glória de Deus. É entender que eu tenho que servir ao Senhor em todo o tempo e não só quando eu tenho tempo livre. É fazer a minha agenda de uma forma onde eu tenha um comprometimento total e integral com Deus e com a sua igreja. Mas sabe o que acontece quando Jesus eleva a fasquia assim? Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de o seguir. Queridos, quando Cristo nos desafia a permanecermos nele, muitos não aguentam. A corda rebenta. A fasquia é muito elevada. O desafio é grande. E nós que vivemos numa geração cheia de mimimis, começamos a pôr os nossos direitos. Queridos, sabe que direito nós tínhamos? Ao inferno. Nós somos servos de Cristo. Essa palavra quer dizer escravos. E nós achamos que não, Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, eu também tenho que ser. Meus queridos, reconheçamos quem nós somos, reconheçamos quem Deus é. Estejamos comprometidos com Ele. Porque quando Jesus faz isso, Ele eleva a fasquia de uma forma que as pessoas não aguentam. Eles têm outras prioridades. Eles têm outras prioridades do que servir ao Senhor. Eram mais de 5.000 que estavam ali. E ao que tudo indica, ficaram 12. João 6,67. Jesus pergunta aos 12, vocês também querem ir? Quereis vós também? Meus queridos, a pergunta que eu vos faço nessa manhã é, os irmãos também querem ir embora ou querem permanecer em Cristo? Porque sabem, o meu desejo é que a nossa resposta seja dada por Simão Pedro. E eu vou pedir pela última vez que olhem para o texto bíblico, no versículo 68. Respondeu, porém, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Reparem numa coisa. Ele não pergunta para onde. Porque Simão sabe, temos muitos lugares para ir. No verão, a Praia da Nazaré é fantástica. No inverno, a Serra da Estrela é logo ali e tem uma neve que é uma maravilha. Eu sei disso, viemos de Viseu. Nos meses que temos mais chuvas, a nossa cama fica tão quentinha. Atividades para se fazer em família não faltam. Atividades para fazermos sozinhos nunca vão faltar. Mas para quem nós iremos? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu espero, o meu desejo e o meu serviço durante o tempo que nós cá estaremos é para levar os meus irmãos, juntamente comigo, a estarmos comprometidos com Cristo. Que Deus nos abençoe.